Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula falando sobre notação científica. Na videoaula de hoje vamos transformar um número muito conhecido, tá? Que está em notação científica para um número por extenso, tudo bem? Então vamos lá. Que número é esse que a gente vai utilizar? Vamos usar o 6,022 vezes 10 elevado a 23. Quem nunca ouviu falar sobre esse númerozinho aqui, né? 6,022 vezes 10 elevado a 23. Muitas vezes a gente vê arredondado, né? Tem muita gente que vê como apenas 6,02 vezes 10 a 23, né? Apenas essa parte. Ou simplesmente 6 vezes 10 elevado a 23, tá? A gente também vê. Esse número aqui é o famoso número de mol, certo? A gente vai utilizar o número de mol vamos utilizar o número de mol aqui para fazermos a nossa prática de hoje, beleza? Olha só, pessoal, notação científica, como eu já disse em algumas videoaulas aqui no canal, como que a gente mais ou menos vê uma notação científica? Ela tem um jeitão, né? O jeito dela é basicamente assim, você tem x, x é um número qualquer, tá? X, que está multiplicado por 10 elevado a um expoente. Esse expoente vamos chamar ele de y. Esse expoente y ele pode ser positivo ou pode ser negativo, tá? Isso vai depender de para qual dos lados, tá? Se é para a direita ou para a esquerda, você vai estar jogando a vírgula. Eu já explico isso certinho. Mas se você jogar uma vírgula para o lado da esquerda, tá? Vou colocar um ezinho aqui de esquerda, então é positivo. Se você jogar a vírgula aqui, ó, vou colocar uma vírgula aqui para o lado da direita, vou colocar um desenho aqui de direita, vai ser negativo, beleza? Então, pessoal, nesse caso aqui, a direita é positiva e a esquerda... é o contrário. Nesse caso aqui, a direita é negativa e a esquerda é positiva. Vocês devem conhecer diversos casos onde a esquerda ela é negativa e a direita que é positiva, né? Mas nesse caso aqui, quem é positivo é a esquerda e quem é negativo é a direita, beleza? Então olha só, a gente tem também o x. O x ele vai ser um número que ele vai ele vai ter uma escala. X ele vai ser maior ou igual ao número 1 e sempre menor do que o número 10, beleza? Então, pode ser número com vírgula esse x sem problema nenhum, tá? 6,8, 3,2, 4,7, 9,8, não tem problema. Desde que esteja nessa escala aqui, entre 10 e 1. E ele pode ser igual ao número 1, tá? Ele pode ser igual ou maior do que o número 1. Não pode ser menor do que 1, não pode ser maior do que 10. Bom, a gente tem um número aqui que é 6,022 vezes 10 elevado a 23. Eu disse para vocês... Se a gente joga a vírgula, por exemplo, eu vou colocar um número aqui, vamos fazer um caso prático rapidão. Olha só, vou colocar aqui o número 20, certo? Esse 20 é a mesma coisa de dizer 20,0, por exemplo, certo? Isso aqui ainda é 20. Se eu quiser transformar isso aqui em notação científica, eu vou pegar essa vírgula e vou jogar ela aqui para a esquerda. Professor, por que para a esquerda? Porque se eu jogo a vírgula para a esquerda e risco aqui, ó, eu vou ter 2,0. E o 2,0 ele vai estar entre 1 e 10. Então ele está na escala que a gente precisa para fazer a notação científica. Então, ó, vou jogar a vírgula uma casa para a esquerda. Eu vou ter o 2,0. Ou apenas 2 que dá na mesma, né? Esse 2,0 ele é o nosso x. Agora vamos dar uma olhadinha aqui em notação científica. O que a gente faz com o x, né? A gente tem o x, que ele fica multiplicando por 10 elevado a y. Então, eu posso pegar esse 2 aqui, colocar 2 vezes 10, tá? Elevado a y. Mas o que é o y? O y é um número de vezes com que você joga a vírgula para a direita ou para a esquerda. Bom, eu joguei uma vez só a vírgula, né? Eu tirei ela daqui, de onde ela estava, e joguei uma casa só para o lado da esquerda. Então o que acontece? Aqui em cima a gente coloca 2 vezes 10 elevado a 1, porque você jogou uma vez só. Como você jogou para a esquerda, então esse 1 aqui é positivo e não negativo. Mas, como a gente já sabe, né, em matemática, quando é positivo a gente pode omitir, não precisa colocar o sinal de mais aqui, tá? Se quiser a gente coloca, vou deixar ele aí. Beleza, pessoal? Facinho, né?
Agora, vamos pensar um pouquinho no caso que a gente tem aqui. Olha só, qual que é o caso que a gente tem? A gente já tem um número que é o 6,022 vezes 10 elevado a 23, certo? E esse número que a gente já tem aqui, ele já está em notação científica. Mas ele tem, olha, ele está 23 positivo aqui, certo? Ele tem um número 23 positivo. Isso significa que essa vírgula aqui andou 23 casas para qual lado? Para o lado da esquerda, até ela chegar aqui onde ela está, certo? Então, a gente pode, para voltar a ser o número normal, a gente tirar de notação científica e colocar o número de mol como um número normal, né? Seria um número inteiro, né? O que a gente tem que fazer? Pegar essa vírgula e jogar 23 casas para o lado negativo, que é o contrário do lado positivo. Por exemplo, a esquerda positiva é para cá. A direita, né, negativo, é para cá. Eu tenho 23 positivos, significa que eu joguei a vírgula já 23 casas. Ó, esse 23 é o y, certo? Eu joguei 23 casas para o lado positivo. Para mim voltar a ser o que eu era, tipo, voltar a ser o número de mol normal, sem estar em notação científica, eu vou voltar a 23 casas, certo? Aí 23 casas para o lado negativo agora, certo? Então a gente vai fazer isso. Olha como é simples, né? Então vamos lá, ó. 6,022 vezes 10 elevado a 23. Esse aqui vai ser o nosso padrão. Esse vezes 10 elevado a 23, eu não vou copiar aqui embaixo de novo, porque senão ele vai atrapalhar eu a ficar jogando as vírgulas. Mas a gente vai contar 23 casas, beleza? Então vamos lá, ó. Temos o número 6,022 e agora vamos começar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, enquanto eu vou fazendo aqui, eu falo para vocês fazerem o seguinte. Dê uma pausa nesse vídeo e tentem fazer o número de mol por extenso, tá? Agora que vocês já viram eu fazendo com um caso prático, né? Então dá para vocês tentarem ver se vocês conseguem chegar no número de mol antes de mim, beleza? Então vamos lá. Ó, já comecei a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Cheguei no 23, aqui eu vou cortar uma vírgula, tá? E em todos esses vãozinhos que eu coloquei aqui, eu vou colocar o número 0, tá? Vamos colocar aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí, vamos lá. Isso, pessoal, dá para a gente ter uma noção do tamanho do número de mols. Aqui, ó, eu coloquei uma vírgula, né? Que eu falei, a vírgula está aqui. Então, depois da vírgula, você coloca um 0. O número mesmo, ele vem da vírgula, né? Vocês sabem. A gente pega da vírgula e vem para a esquerda, certo? E aí é o tamanho do número. Observem, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 números, 23 algarismos nós temos depois da vírgula. Esse número a gente pode chamar de, sei lá, 602 sextilhões. É um número muito grande, um número de mols. Você já pensou se toda vez que você fosse fazer uma regrinha de 3 lá na química, cada vez que você fosse fazer aquelas continhas simples que a gente usa de mols, mas que tanta gente se confunde, né? Porque não entende direito o que é um mol, né? Um mol, pessoal, é um valor desse aqui, tá? É um número desse tamanho aqui. Então tem gente que às vezes se espanta quando está estudando química e, por exemplo, a massa de um átomo, sei lá, de carbono, um cara vê lá em unidades de massa atômica, né? Ou uma massa de um oxigênio, ou a massa de um átomo de hidrogênio, sei lá, qualquer átomo. E de repente fala que você tem 1 mol daquele átomo, você já vê que a unidade, numericamente,
o valor é o mesmo da massa, né? Mas você vê que já passa para gramas. Então, tipo, para um átomo que é muito pequeno, você conseguir medir alguma coisa em gramas, que é uma coisa muito maior, você precisa multiplicar a quantidade de átomos por um número de ou pelo número de mol, esse número enorme aí, beleza? Então, nas aulas de química, quando o professor fala, temos aqui 2 mols, vocês têm que pensar esse valor aqui vezes 2. 3 mols, esse valor aqui vezes 3. Você fica pensando, pô, mas é muito grande, né? Esse valor aí é imenso, né? Como que eu posso pensar no valor desse? Por isso que a gente, para não ficar carregando esse valor tão grande, a gente normalmente utiliza a notação científica. Ela facilita você a saber o número de mols. Mas quando você vê 23 aqui em cima, ó, você tem que ter a noção de que existem 23 casas depois da vírgula. Então, e se é 23 e aqui é positivo, então esse número é muito grande. Se for 25, 23, 30, sei lá, qualquer número e for negativo, então é um número extremamente pequeno. Porque aí é 20, 30 casas depois da vírgula, só que a vírgula ela veio para o lado direito e depois você vai ter que devolver para o lado esquerdo, ou seja, vai ser um número muito pequeno. Tá? Então, notação científica ela é muito importante quando a gente vai trabalhar com números extremamente grandes, tudo bem? Que é o caso do número de mols, que é muito utilizado na química. Bom, pessoal, então a nossa videoaula vai ficando por aqui. Se você gostou dessa videoaula, deixe um gostei nesse vídeo, porque ajuda na recomendação do vídeo. Se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, caso você ainda não seja inscrito, tá? É só apertar no botãozinho inscrever-se aqui embaixo do vídeo, que você já estará inscrito. Se você quiser, depois de inscrito, clique na... Tem tipo uma campainhazinha do lado do botão inscrito. Clique nessa campainha e ative para receber todas as notificações do canal Estuda Mais, que aí você receberá todas as nossas videoaulas, tá bom? E o que mais? Caso você goste muito dessa videoaula, compartilhe ela nas suas redes sociais para que seus amigos também possam aprender um pouquinho sobre notação científica e número de mols aqui no Estuda Mais, beleza? Um forte abraço, pessoal, e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.